Quem é negro no Brasil? Isso é um debate extenso, longuíssimo, levanta muitas questões, mas recentemente ganhou o debate público com mais força, desde que a Camila Pitanga foi no podcast do Mano Brown, Mano a Mano, né? E aí, na ocasião, o Mano Brown comenta que os dois são lidos pelas pessoas como pardos, e a Camila responde que sempre se viu como uma pessoa negra, é assim que ela se coloca. Enfim, e aí levantou toda uma questão de identidade racial, que sempre é levantada, tá? E aí, o que eu sou? Essa é muito essa pergunta, inclusive. Eu queria trazer essa reflexão aqui, porque a gente tem várias questões, assim. Vamos pensar o que o governo brasileiro entende, o Estatuto da Igualdade Racial de 2010 traz pra gente, a partir de uma luta histórica, de uma vitória do movimento negro. Foi percebido que as condições de vida de pretos e pardos eram muito semelhantes. As taxas de desemprego, a questão do salarial, né? E foram vendo, assim, que estava muito próxima para fins de políticas públicas e para uma identidade do Brasil, a partir da história do Brasil, foi entendido como negros os dois grupos, pretos e pardos, tá? A gente tem alguns limites aí, algumas questões que a gente precisa discutir, por exemplo, os vários descendentes de indígenas que estão ali entrando como pardos, mas que não têm origem negra, pelo menos não no fenótipo, né? E a gente tem movimentos, assim, que, ignorando completamente a luta e os que vieram antes da gente, a gente tem que ter um profundo respeito, tá? Com o movimento negro, com as formas de pensar, de teorizar a identidade negra no Brasil. Não é assunto fácil, não é assunto simples, mas a gente tem que ter honestidade intelectual para pensar esses assuntos, sabe? E aí a gente tem várias formas de ignorância, né? Ignorância nesse sentido amplo mesmo, de ignorar, de não conhecer. Para mim, sempre lutar contra a ignorância é a educação. Eu sou educadora, né? Então eu tenho que pensar a educação básica ali de criança. A gente precisa discutir raça. Porque o que é discutido raça na escola, né, gente? Um novembro negro ali com um mural na escola, somos todos iguais. Um abril indígena com coisas horríveis, estereotipadas sobre povos indígenas. É isso que se discute raça, e a identidade das pessoas ficam sendo jogadas para frente, empurradas, e às vezes muito a cargo da internet. Joga-se assim e fica, né, sem entender mais profundamente o que intelectuais negros pensaram e teorizaram no Brasil. Eu fiz recentemente uma dinâmica com os meus alunos, que eu chamei de dinâmica do IBGE, mas carinhosamente de chá de revelação racial, que eu trabalhei conceitos teorizados, né, por acadêmicos de respeito, e trabalhei com eles essa identidade, o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, a questão de como o IBGE vai interpretar esses dados a partir do que a gente declara. Por exemplo, essa ideia, há alguns anos no Brasil, a partir do movimento negro, é que pretos e pardos estão dentro do grupo negros, tá? Isso é um dado oficial, isso faz parte como a gente interpreta a nossa sociedade. E levei isso para os meus alunos, fiz uma dinâmica bem legal, assim, o antes e o depois, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eles avaliando outras pessoas de raças diferentes, por exemplo, o conceito de amarelo não existe para eles, o conceito da identidade indígena está muito associado a fenótipo, o que não é assim para os povos indígenas, não tem a ver com fenótipo. Então eu fui bagunçando a cabeça deles para poder depois tentar construir algo novo. E eu postei sobre essa aula nas redes sociais e as pessoas, por favor, repete para mim. E eu falei, gente, realmente um buraco mesmo que a gente tem. Não tá só nas crianças, nos adolescentes, também nós adultos que não temos às vezes noção da nossa própria identidade, nem como o Brasil se entende racialmente, assim, e como os movimentos organizados pensam a identidade racial no Brasil. Muita gente me pediu para repetir essa aula, eu fiquei refletindo sobre isso, estou há algum tempo refletindo como eu posso transpor para uma versão online, uma versão para adultos. A gente precisa dialogar com isso, a gente precisa seguir pessoas confiáveis, que trabalham com honestidade intelectual, tá? E que discutem o assunto. Eu vou organizar isso, vou pensar, vou lançar algo sobre isso para a gente pensar a identidade racial no Brasil, a forma como eu converso com os alunos e como, de repente, educadores podem também conversar, ou pais, com os filhos. As notícias eu sempre vou trazendo por aqui e principalmente no meu grupo de professores de WhatsApp. Então, assim que eu tiver algo esquematizado, planejado, pensando numa adaptação da minha aula, eu vou anunciar, enfim, façam parte aqui do meu grupo de WhatsApp, fica na minha bio. E vamos pensar, gente, vamos ler, tá? Vamos ver gente confiável. Não vamos ficar em movimento assim de internet, sem fonte, sem respeito ao passado histórico do movimento negro, aos que vieram antes da gente. A gente tem que pensar com muita seriedade. Isso é um assunto muito profundo, muito difícil, muito doloroso. A gente precisa tomar cuidado, tá bom?